Dando sequência à nossa aula aqui dos vegetais e finalizando essa aula introdutória aos vegetais, vou aproveitar aqui, ó, vou inserir mais uma figurinha para nos ajudar aqui, mais uma figura para nos ajudar. E a figura, o que é isso aqui? Isso aqui é o que nós chamamos de sistemática. Isso aqui é o que nós chamamos de classificação. Como assim, professor? Classificação. Classificar é organizar. Então, para que serve essa classificação que o professor está colocando aqui agora? Ela serve justamente para isso, para organizar. Então, se eu abrir aqui, ó, eu vou observar que na classificação eu tenho os grupos ou filos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Essa é a taxonomia clássica. Então aqui eu tenho o grupo ou filo de vegetal. Assim como eu tinha o filo dos poríferos, o filo dos quinidários, eu vou ter o filo das briófitas, o filo das pinófitas. Entretanto, quando se trata de vegetais, a gente costuma substituir a palavra filo por grupo ou substituir a palavra filo por divisão. Então eu tenho aqui, ó, nessa célula aqui desse quadro, eu tenho briófitas, hepatófitas e antófitas, que são, na verdade, o grupo das briófitas. Eu costumo simplificar isso para vocês em nível de ensino médio como sendo grupo das briófitas. Quem são as briófitas? O que vocês têm que saber por enquanto? Que elas são os musgos. E olhem só que interessante. Quais são as características desse grupo das briófitas? Elas não têm vasos condutores, lembra que eu falei antes? Isso influencia na altura, no tamanho, no porte dessas plantas. São vegetais sem sementes, sem frutos e eu acresço aqui sem flores. Tá? Lembrando que flores são órgãos reprodutivos. Depois, seguindo aqui, ó, houve aquisições evolutivas. Lembra lá naquela nossa figura anterior, né? Ó, a nossa figura anterior, eu tinha aqui briófitas. Então, eu fui subindo numa escada filogenética. Eu fui subindo num cladograma evolutivo, tá? Então, eu subi um pouquinho e eu vou ter o que aqui? Ó, pteridófitas e licopódiófita. Então, ou seja, eu vou ter dois grupos ali que eu vou considerar apenas um grupo. O grupo das pteridófitas, o grupo das samambaias. Então, quem são os mais conhecidos são as samambaias. Apesar de tratarmos quase que como sinônimo pteridófitas e samambaias, veja que tem avencas, cavalinhas e outros indivíduos tipo o patinho da água e outros mais. Então, o que aconteceu? Qual foi a grande aquisição evolutiva das briófitas para as pteridófitas? Vasos condutores de seiva. E aí eu faço a pergunta novamente. Se não ter vasos condutores de seiva faz com que você seja pequeno, ter vasos condutores de seiva te proporcionam o quê? Você aumenta a estatura, aumenta o porte. Aí eu vou ter as grandes pteridófitas, que foram relacionadas lá com a formação do petróleo. Isso nas aulas de geografia é abordado. Tá legal? O que elas continuam não tendo? Não tem sementes, não tem frutos e, obviamente, não tem flores. Você nunca vai encontrar uma samambaia florida. Aí eu, de novo, dei mais um salto, teve uma anagênese, uma história evolutiva e cheguei até ao famoso grupo das coníferas, o famoso grupo das gimnospermas ou pinófitas. Então eu tenho as coníferas, eu tenho as cicadófitas, eu tenho as ginkófitas. As ginkófitas, bastante importante, o ginkgo biloba é um remédio fitoterápico, fitoplanta, fitoterápico para o estresse. O que surgiu? Voltamos aqui, ó. Surgiram os vasos condutores de seiva já no grupo anterior. Agora, esse grupo aqui foi a primeira vez, e lembra que eu falo para vocês, a primeira vez, tanto na zoologia, nos filos da zoologia, como nos filos ou divisões ou grupos da botânica, é importante. Surgiu pela primeira vez sementes. Entretanto, olha só, o fruto continua ausente. E para finalizar a nossa aula de hoje, eu tenho as magnoliófitas, ou as angiospermas, que tiveram uma novidade. Elas já têm vasos condutores de seiva, elas já têm sementes, e pela primeira vez surgiu o quê? O fruto. Então, frutos e flores surgiram nos dois últimos grupos. Então, eu vou dividir esses grupos em vegetais intermediários, que são as briófitas
e pteridófitas, e vegetais superiores, que são as angiospermas e gimnospermas, ou na ordem, gimnospermas e angiospermas. Ou, dito de outro modo, as pinófitas e as magnoliófitas. Bom, essa foi uma aula rápida, é uma aula introdutória, e continuaremos esse assunto que é super importante. Vai ter fotossíntese, vai ter fisiologia vegetal, hormônios vegetais. É tão importante esse assunto que todo o oxigênio produzido no planeta vem da fotossíntese. E a fotossíntese, como vocês bem sabem, é realizada por algas e por plantas, por vegetais. Todo o alimento, toda a matéria orgânica vem da fotossíntese. As bases das cadeias das teias alimentares são de fotossíntese, são de organismos fotossintéticos. Então esse assunto é relevante na ecologia, é relevante nos biomas, é relevante na geografia e relevante economicamente falando também. Fica essa perguntinha para vocês pensarem para a próxima aula ou me perguntarem durante uma aula síncrona. Me digam qual é a importância econômica do reino vegetal. Econômica no sentido financeiro, no sentido da economia. Tá? Valeu, tchau, nos encontramos numa próxima.